Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos, ainda sobre parcelamento. Vamos verificar duas situações aqui que podem ser bem comuns quando a gente estiver fazendo parcelamento. São duas críticas que o sistema dá como proteção, tá? O pessoal do sistema explicou que essas duas funções agem como proteções, como proteção dentro do sistema. Então, a primeira é a seguinte. Eu vou colocar aqui um número de matrícula. A gente vai tentar fazer uma simulação, tá? De parcelamento. Vou pesquisar aqui. Tá aqui os lançamentos, tá? Tem lançamento com execução, lançamento só com CDA. Vamos clicar em parcelamento. E já com os filtros que eu quero aplicados, eu vou selecionar tudo aqui e vou clicar em simular parcelamento. E aí o sistema vai dar uma crítica dizendo que já existe um parcelamento para aquelas situações, tá? Eu vou selecionar aqui o primeiro contrato, vou mandar calcular. Ó, eu selecionei o contrato e mandei calcular. E aqui ele me disse o seguinte: existe um lançamento de número tal, já cadastrado, e o contrato número tal, que ainda não foi implantado. Realize o cancelamento desse contrato para poder parcelar novamente. Então, o que é que o sistema está dizendo? Olha, você está tentando fazer um parcelamento de um débito que já consta em um outro parcelamento, que ainda não foi implantado. Nesse caso aqui ele diz que não foi implantado, ou seja, o contribuinte realizou a simulação, realizou o parcelamento, mas ainda não pagou a entrada. Lembrem-se que no sistema antigo, quando o contribuinte não pagava a entrada, o parcelamento não era efetivado. Então ele podia fazer e refazer as simulações quantas vezes ele quisesse. Nesse sistema não, ele trava. Então, se já existe um contrato de parcelamento, um lançamento de parcelamento para aquele débito específico, ele não deixa você fazer outro até que você cancele o anterior. Eles justificam isso como uma medida de proteção. Para quê? Para que o contribuinte não faça mais de um parcelamento, pague guias diferentes dos parcelamentos diferentes e na hora da baixa dá um problema. Então eles colocaram essa trava no sistema dizendo isso. Olha, a parcela 9 desse lançamento aqui, que ela pode ser no máximo em 9, já está cadastrada no contrato número tal. Está aqui o número do contrato. Ele ainda não foi implantado. Se você realmente quiser fazer o parcelamento, você tem que cancelar esse contrato que já está lá. E como é que a gente cancela um contrato? Bom, nesse caso, a gente vem aqui no menu de parcelamento, administrar contrato. Se eu tiver o número do contrato, é só colocar aqui em código. Mas é melhor a gente buscar por matrícula imobiliária. Então, eu posso colocar aqui a matrícula, dou um tab e clico em pesquisar. Olha, o sistema aqui me deu dois parcelamentos não implantados. Um parcelamento em 9 parcelas, outro parcelamento em 18 parcelas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Segue aqui a barrinha e vem aqui no finalzinho da linha selecionar. Eu vou selecionar o primeiro contrato. Neste primeiro contrato, que foi em 9 parcelas, ele não foi efetivado ainda, eu posso vir aqui, ó, parcela origem, para saber o que tem dentro dele. Dentro dele, eu tenho o ano 2000 e eu tenho todo o ano de 2015 executados. É o que tem dentro deste parcelamento, tá? Volta aqui para o contrato. É o que tem dentro dele. Ele foi em 9 e ainda não foi executado. Então eu venho aqui e excluo cadastramento de contrato. Pronto, excluí. Agora eu já consigo fazer o parcelamento dos exercícios 2000 e 2015, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Parcelamento, administrar contrato. A matrícula já está aqui, eu vou pesquisar. E eu vou para o segundo. O primeiro já está cancelado. E agora eu vou para o segundo, não implantado, que foi em 18. Esse segundo, clico aqui no selecionar, no finalzinho. Se eu quiser saber o que tem dentro, clico em parcela de origem, ele vai me dizer o que tem dentro.
e eu excluo o contrato. Pronto. Agora eu posso ir lá para o atendimento e fazer o parcelamento que eu quero fazer. Pesquisar. Parcelamento. O filtro já está preenchido o que eu quero, que é só os vencidos. Simular parcelamento. Vou selecionar as parcelas primeiro. Simular parcelamento. Aqui eu já consigo calcular e ele não vai mais dar aquele erro de dizer que tem um contrato. Ele já calculou em 9, tá vendo? Com o valor aqui. E aqui embaixo eu posso calcular também. Ele também já me calcula. Ele já me calcula sem dar erro. O valor da parcela está aqui. Então esse é um erro comum. O segundo erro comum, que não é erro, na verdade é um detalhe do sistema, uma trava do sistema, eu vou voltar aqui para vocês entenderem, se por acaso eu esquecer de colocar o filtro aqui, ó, eu vou esquecer, por engano aqui eu não coloquei o filtro e mandei pesquisar. Então o sistema ele está me dando o que está vencido e também está me dando o que vai vencer ainda. Vocês olharam aqui embaixo sem filtro nenhum, ó, eu tenho parcela de 2021 que vence em dezembro, ou seja, não está vencido ainda. E ele puxou tudo. Então eu venho aqui, ó, seleciono tudo. O que está vencido e o que não está vencido. Não coloquei filtro nenhum. E mandei parcelar. E aí ele vai dar outra crítica. Uma crítica diferente e é um pouco mais escondida para a gente entender. Mas olha só, ele me deu um contrato e dois contratos, tá? Como antes. Se eu mandar calcular o primeiro contrato, mandei calcular aqui, ele já me deu em 9 parcelas, tá? Se eu mandar calcular o segundo contrato, olha o que ele vai fazer. Ele vai me dividir e vai me trazer um terceiro contrato. Então ele pegou o contrato número 2 e dividiu, ele me deu outro. Que estranho, por que ele fez isso? Vamos aqui simular o nosso parcelamento para ver o que vai acontecer. Quando a gente vai clicar em simular, ele vai me apresentar assim, ó, zerado. Uma parte do débito ele me apresentou em 1, em 6 ou em 9, que é o executado. A outra parte, ele me deu tudo zero. Aí você vai falar, fio, tá com erro o sistema, ele está apresentando tudo zero a parcela. Na verdade, isso é uma trava do sistema. Ele está mostrando zero porque aqui dentro tem alguma coisa que não pode ser parcelada. Então, quando eu mandei calcular o contrato 2, ele dividiu. Ele deixou uma parte do débito no 2 e jogou outra parte do débito no 3. Se você vier aqui, ó, ver parcelas do contrato 3, você vai verificar que o contrato 3 está justamente com as parcelas de 2021 que não podem ser negociadas porque ainda estão a vencer, não estão vencidas. Então, o que, é que o sistema fez? Dentro do contrato 2, que tinha parcelas a vencer, ele tirou as parcelas a vencer e jogou no contrato 3 e deixou no 2 só que pode ser parcelado. Agora sim, no contrato 2, vou deixar selecionado só o 2, eu vou mandar calcular. Ó, o 2 eu calculei, ele pode ser no máximo de 37 parcelas, está aqui. O contrato 3 aqui não pode. Por que o contrato 3 não pode? Porque as parcelas dentro dele ainda não venceram. Então você vai ignorar o contrato 3 e vai fazer só o contrato 1 e 2. Tá? Entregar para o contribuinte só 1 e 2. O 3 não. Por quê? Porque dentro do 3 tem coisa que não pode ser parcelada. Então o sistema automaticamente faz essa divisão. Então sempre que você selecionar débitos, mandar simular e na simulação aparecer na quantidade de parcelas zero, é porque aqui dentro tem alguma coisa que não pode ser parcelada. Aí você volta aqui para o lado de fora e no contrato que foi criado automaticamente pelo sistema, dividindo, você pode ver as parcelas e ver o que tem dentro. Provavelmente, certamente, é isso aí que está atrapalhando ali a simulação do seu parcelamento, seu contrato de parcelamento, certo? Então são essas duas ocorrências que podem atrapalhar a gente um pouquinho na hora da realização do parcelamento e que a gente tem que estar bem atento. Cancelar
contratos anteriores, que ele não deixa fazer dois, e prestar atenção nessa divisão automática de contrato quando tem alguma parcela que não pode ser parcelada, tá? É isso.